Abrimos nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Peço ao irmão Anderson que faça uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela alegria e o privilégio, Pai, de estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, Deus, para prestar um culto agradável a ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, e o Senhor esteve conosco, Pai, nos momentos difíceis, ó Pai, em todas as circunstâncias, ó Deus. O Senhor esteja conosco, Pai, abençoe este culto, ó Deus, que tudo seja feito para a glória do teu santo nome, Deus. O Senhor esteja, Pai, abençoando o Senhor, os irmãos que estarão trabalhando, ó Deus, decorrer desse culto. Abençoe o pastor, ó Deus, abençoe o presbítero Manuel que está dirigindo a liturgia, Pai. Que o Senhor tenha falado através da tua palavra, ó Deus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino de número 14. Hino de número 14. Louvor. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos nós louvar a Deus, vamos nós, a Senhor que mora no céu, tem nome lá no céu, nosso Deus e exaltado seja Deus, exaltado seja Louvemos agora o Senhor com cânticos. Primeiro cântico, irmãos. Amém.
louvor, irmãos. Esse próximo louvor é graças por tua cruz. Possamos agradecer a Deus com esse louvor, pelo sangue que foi vertido lá na cruz, para remir nossos pecados.
irmãos podem sentar. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, este é o momento dos dízimos e ofertas. Nós compreendemos que alguns irmãos têm tido dificuldade de conseguir o seu sustento, mas cremos que a confiança na graça e na misericórdia do Senhor possa garantir que, uma vez que o irmão se coloque à disposição, Deus suprirá a sua necessidade. Para os irmãos que estão em casa e desejarem fazer a sua participação, podem utilizar o Banco Bradesco, agência 0302, conta corrente 0335-897, dígito 6. Se for fazer transferência, vai precisar do CNPJ 17 125 234 0001-68. Farei agora uma oração. Antes, aos irmãos que vieram e já trouxeram seus dízimos, podem fazer isso no nosso gasofilácio. Enquanto isso, já pensando nos irmãos que estão em casa desejosos de fazê-lo, eu farei uma oração de agradecimento a Deus por Ele ter tocado realmente em vosso coração e que continue abençoando os irmãos que se colocam à disposição do Senhor. Pai querido, Pai misericordioso, nós te agradecemos pelas tuas maravilhosas graças e bênçãos que o Senhor tem colocado nas mãos dos nossos irmãos, permitindo que eles possam hoje estar participando alegremente do ato de devolução de parte das bênçãos que eles recebem. Que o Senhor esteja sempre cuidando deles e garantindo a sua autonomia financeira e o seu crescimento, como disse no versículo aqui há pouco, de modo que aquilo que eles coloquem à disposição seja para eles multiplicado. Te pedimos, Senhor, que para aqueles que já estavam em dificuldade financeira antes dos momentos da pandemia e que agora estão em situação ainda pior, que o Senhor esteja abrindo de alguma forma uma maneira de sustento, de garantir a eles a oportunidade de estar conosco participando deste momento. Abençoa, Pai, aquilo que já foi ofertado, aquilo que ainda será ofertado e aqueles que administrarão esses recursos, que tudo seja usado para a tua honra e glória aqui neste lugar. Assim eu oro e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçamos agora a mensagem do nosso pastor. Que Deus o abençoe e que sua mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez com vocês, não pela gravação, mas ao vivo. É um prazer estar novamente na casa de Deus, no seu lugar aqui físico, onde nos reunimos. E eu vou só mencionar uma visitante pela primeira vez, a Thelma, que é a mãe da Dani, nossa irmã da igreja, e depois vamos mencionar outros visitantes que acabaram de chegar. Muito bem, vamos para a mensagem de Deus. Quero que você abra, por gentileza, Josué 3, 14 a 17. Josué 3, 14 a 17. O tema da mensagem:
de Josué 3, 14 a 17, seguindo a Deus na dificuldade. Seguindo a Deus na dificuldade. Josué 3, 14 a 17. Diz assim o texto sagrado: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Queremos aqui apresentar a história de Israel, quando se preparou para entrar na terra prometida, e qual foi a sua dificuldade que ele teve que vencer até chegar nessa terra prometida. Deus prometeu a Abraão uma terra. Moisés chama o povo para ir à terra e prepara o povo para ir à terra. Mas quem vai tomar posse da terra realmente é Josué. Estamos aqui nesse contexto. Nesse texto vai estar muito claro, ou bem claro para nós, o que precisamos saber para seguir a Deus na dificuldade. E um outro objetivo, o que precisamos fazer além de saber. O tema desse capítulo 3 poderíamos colocar assim: sigamos a Deus. O que precisamos saber para seguir a Deus na dificuldade? Essa travessia do Jordão nada mais é do que um símbolo de vitória, que garante que podemos encontrar Deus na dificuldade e contar com Deus, com seu socorro, com a sua mão forte, mesmo na dificuldade. Mais para frente, depois que o povo já tomou a posse da terra, lá mais para frente, há um profeta chamado Elias, se você quiser marcar na sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 2 e verso 8, haverá um outro homem que vai lançar o seu manto, e também esse Jordão vai ser cortado, e ele vai passar a pé enxuto. Veja que algumas vezes Deus repete um milagre, e Deus vai repetir de novo, aqui para garantir a posse do povo, e para que o povo confiasse no servo Josué. Semelhantemente, da mesma maneira, nós também encontramos alguns obstáculos até a nossa chegada, não na nossa volta ao interior, nossa cidade, mas até o céu. Temos também algumas barreiras a serem vencidas. Diferentemente, o Rio Jordão não é o mesmo de hoje, está no mesmo lugar, mas o aspecto do Jordão hoje não é igual. É um rio que já baixou o nível
na época de Jesus, já era raso, poluído, e se Deus fosse abrir o Jordão hoje, também abriria, mas o milagre seria muito pequeno, ou a sua eficácia seria a mesma, mas não seria tanto. O rio era um mar, e muitas vezes na nossa vida também, Deus pode transformar um mar num rio, Deus pode fazer o que Ele quiser. Muito bem, olhamos para o líder Josué, capítulo 3, 7 a 10, lemos do 13 até o final. Vamos voltar para o texto, capítulo 3, 7 a 10. Líderes precisam ser encorajados quando pessoas dependem de nós para também chegar no objetivo, e Josué é esse que Deus vai encorajar. Capítulo de Josué, capítulo 3, 7 a 10. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Quando estamos para alcançar qualquer objetivo, sempre haverá obstáculos. E quando chegamos lá, na faculdade, no ministério, no matrimônio, a gente fala: beleza. Não, haverá inimigos esperando. Se Israel havia fugido de Faraó, agora vai encontrar os jebuseus, vai encontrar os amorreus, gente que oferecia uma pequena criança ao deus Moloque, gente que tinha relacionamento com animais, homossexuais, feiticeiros. Não pense que entrando numa faculdade, no emprego, vai ser tudo maravilha. Conquistei. Nós passamos por muitos Jordões, que Deus abre muitas vezes. O Rio Jordão era um desafio geográfico, mas ao mesmo tempo era um desafio espiritual. Nossa vida não é só entrar numa empresa, fazer um vestibular, sair para vender. Temos concorrentes que falam mal do nosso negócio. Havia gente ali que iria ameaçar o povo de Deus. Assim é a nossa vida. Continuamos. Alguns pontos a considerar inicial. Deus estava no meio do povo, mas a dificuldade também estava no meio do povo. Os inimigos estavam já esperando do outro lado. Quem estava à frente do povo era a aliança. A gente fica pensando: os nossos inimigos, as minhas dificuldades, as minhas mazelas, as minhas deficiências. Mas há na nossa frente a aliança que temos com Deus, e o Deus da aliança, há o sangue de Cristo, que purifica todo pecado, que amarra os demônios e que derrota Satanás. Por isso que Deus fala: vá, os sacerdotes na frente, mostrando um pacto. Josué, não temas. Quem está no meio da crise do coronavírus? Jesus Cristo, o Senhor da igreja, vencendo para vencer. Não temas. A travessia do Rio Jordão é a nossa travessia. Um rio pequeno,
mas é um rio desafiador. Não havia naquela época barcos. Os israelitas, não podemos chamar de judeus ainda, eram lavradores, pastores. O que sabiam de construir pontes? Nada. O que você pode fazer, você vai fazer nessa caminhada. Mas aquilo que você não pode fazer, deixa que Deus vai fazer. É o Deus que vai abrir o Rio Jordão para nós. Mas tem coisas que a gente vai fazer. A gente vai suar. E cabia a Josué, fala com o povo. E o resultado foi, o povo obedeceu Josué. Que maravilha. Quando um líder é ouvido, porque tem santidade, porque tem integridade, porque é servo de Deus, espera-se que há um povo que também vai ouvir e seguir aquele Deus. Hoje somos apenas servos, que mostram já um Deus que já trilhou para nós muitas coisas. Não precisamos mais de um Josué físico para nos guiar. Deus nos deu a palavra, nos deu esse exemplo. Irmão, segundo, o que precisamos fazer? Aqui nós já conhecemos o que precisamos saber. Deus é o Deus que guia. O que precisamos saber? O que precisamos fazer. Verso 14. Precisamos decidir. Decisão. Verso 14. Tendo partido, o povo decidiu. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, ok? Sacerdote ia passar o Rio Jordão, mas tinha que molhar o pé, tinha que se arriscar. Se você é líder, pai de família, encarregado, chefe, professor, não importa o que você faz, você tem que se molhar, ou seja, você tem que ir para frente. Se o sacerdote dissesse, não vamos, o povo não ia passar. Sabe, tem gente que fica, vai ou não vai, começa um curso ou não começa. Se você ficar pensando, se você vai para a igreja com máscara, com gel, você não vai nunca. Você tem que falar, eu vou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos que decidir. E se o povo ficasse com medo do mar, do rio? Não teríamos a história de Josué. Alguém tem que decidir. O que precisamos fazer para seguir a Deus? Decidir. Segundo lugar, temos que agir. Verso 16. Quando a gente decide, alguém age. Não digo quem reage, mas vou dizer quem age. Verso 16. O povo decidiu, os sacerdotes decidiram. Verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima. Será que foram eles que determinaram a vitória? A cura? O milagre? Não. Deus colocou nas pessoas a vontade de decidir, a mudança. Vamos seguir a Deus. Decisão de Deus. E depois Deus age. Como foi essa passagem? 1 milhão de homens, sem contar crianças, sem contar os animais. 1 milhão de pessoas. Acredita-se, estima-se 20 quilômetros de abertura. Já pensou? 20 quilômetros. Nem os filhos da Record passam isso. Mas é o texto bíblico que fala isso. A dimensão, a quantidade.
Mais para frente, hoje não, esses sacerdotes que estão passando vão pegar 12 pedras no meio daquele rio, depois que passarem, e colocar um memorial. Está aqui a prova que nós passamos. Quando a gente decide, Deus age. E Deus não decide se não for a vontade dele. Quem é que obedeceu Josué? Quem Deus quis. E quem não obedeceu Josué? Deus castigou e matou. E é assim que acontece. Quando a gente não decide obedecer a Deus, Deus decide o que Ele quer, a vontade dele. Muito bem, Deus vai à nossa frente, nos conduz uma decisão. Lembra de uma história? Onde o mar está agitado, os discípulos e o Senhor Jesus? Jesus repreende os ventos, Ele cessa a tormenta. Jesus aqui também no texto, não temos a palavra dele, Jesus claramente, mas ali é uma amostra do que Cristo iria fazer com as forças da natureza. Ele faz assim com a gente, Ele acalma a gente que quer o mal contra a gente. Ele fala assim: aquieta. Ele acalma o seu coração, Ele abre barreira onde não deve ter barreira. É o Deus. Terceiro lugar, preparo. E o preparo gera decisão, e decisão gera ação. Santificação, verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O que quer dizer isso? O povo está passando na maior alegria, e os sacerdotes param lá, pelo menos 12 ou 24 sacerdotes. O povo não atropela o sacerdote, não passa por cima. Interessante, né? 1 milhão de gente estão lá, representando. Nós vamos seguir a Deus e respeitamos liderança, respeitamos sacerdote. Nós não tocamos no ungido de Deus. Está lá o sacerdote, intrépidos e parados ali, e só esperando o povo passar. O povo não passa, o sacerdote não está no meio ainda. O sacerdote não sai de lá enquanto não obedecer a ordem de Deus. Tem gente que não sabe o que é se preparar. Tem que ter preparo. Gente que para um tempinho. Sacerdotes não foram os primeiros a chegar lá, mas o povo. Quer dizer o quê? O líder, o pastor, o ministro, o presbítero, o diácono tem que servir o povo e guiar e falar: vá. A gente fica aqui aguentando o tempo que for, mas vá. Vamos orar por vocês, suar por vocês. Aqui é um exemplo muito claro da nossa vida. Você consegue muitas vezes um emprego, uma faculdade, um ingresso, o que seja, mas teve alguém que ficou lá esperando você de madrugada chegar, te amamentando, te cuidando, levando no médico. Quando ele chega lá, ele esquece. Quem foi que te garantiu a vitória? Foi sua mãe, foi seu pai, seu pastor, o seu amigo. Os sacerdotes eram aqueles que o povo sempre devia lembrar. Eles ficaram lá, esperando a gente chegar do outro lado. Não há nenhuma primazia neles. Santificação, uma palavra muito simples, é separar-se de tudo o que é contrário a Deus, ou ainda mais, é se dedicar a Ele. Se desejamos a terra prometida no céu, o bichinho hoje está pegando, ou outras vitórias terrenas, coisas boas de Deus, coisas legais,
e que Ele tem para nós e para você, em primeiro lugar, Deus tem que ser o seu dono. Você tem que ser posse dEle, você tem que ser servo dEle, você tem que participar daquilo que Ele quer, que Ele gosta, que Ele se agrada, da comunhão, da ceia, do amor. Se você quer ter coisas boas de Deus, em primeiro lugar, você tem que ser posse de Deus, habitação de Deus. Santificação é algo muito importante. Quero que você abra no capítulo de Hebreus 12, verso 14 a 15. Sem santificação, o povo não está aí na terra prometida, sem sacerdote, sem consagração. E sem santificação, nessa caminhada aqui, nossa, desse mundo tenebroso, a gente não vê a Deus. Não é ver terra prometida aqui na terra, não. Não é ver vitória, não. É muito mais que isso, é ver Deus. Hebreus 12, verso 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando-vos, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Decisão é com você, ação é com Deus também. Preparação é com Deus e com você também. Como você tem se preparado para o reino de Deus, para a vinda de Cristo? Uma ilustração aqui, uma história. O ex-presidente, não é da sua época, eu acho, só de quem está assistindo, tá? Ronald Reagan, um servo de Deus que pertencia à igreja Servo de Cristo. Era jovem, Ronald Reagan. Ex-ator também e ex-cantor, Ronald Reagan. Muito jovem, foi ao sapateiro e ficou assim: bom, eu quero esse modelo e esse modelo. E o sapateiro falou o seguinte: você só tem dinheiro para comprar um modelo, mas eu quero esse e quero esse. Rapaz, o tempo está correndo, você não se decide logo. Muito bem, o sapateiro fez um sapato para ele, esquerdo de um modelo e o direito de outro. E o Ronald Reagan foi embora. E a sua mãe falou: o que aconteceu? Eu fiquei muito indeciso, o sapateiro decidiu pôr isso aqui. O que quer dizer com isso? Se alguém não se decide, alguém vai decidir. Alguém não se decide por Cristo, Deus decide por você. Pode até alterar o seu coração, muda o seu coração, aí você fala: agora eu quero. Mas se você não se decidir mesmo, Deus decide você fora do reino. Fora do reino. Quando uma pessoa fica muito tempo fora da igreja presbiteriana, por exemplo, 1 ano, alguém já, uma família, algumas pessoas, 1 ano sem na igreja. Se a pessoa não se decidiu durante 1 ano frequentar e nem tomar Santa Ceia, nós decidimos excluí-lo. E é assim que funciona. Você vai prestar um vestibular, se você não veio, alguém vai lá decidir. Não veio. Josué capítulo 24 fala o seguinte: hoje vocês, Josué 24, não precisa abrir não, só mencionar. Hoje vocês devem decidir, falando, vocês devem servir aos deuses amorreus, os ferezeus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida da gente é assim. Elias também vai chamar ao povo. Por que vocês ficam em 2 pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, servia a Deus.
Ninguém vai tomar Santa Ceia por você. Ninguém vai ter fé por você. Ninguém vai crer por você. A decisão é sua. Você decide crer ou você não decide crer. Quem crê tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. De que lado você está? Essa música do Rebanhão. De que lado você está? De que lado você quer ficar? A gente fica muito assim, né? Eu entendo o seu lado, eu entendo que você está indeciso muitas vezes. Você vai servir ou você não vai? Mas tem a pandemia, tem a doença de um, a morte de outro, o casamento, o filho, a crise. Mas peraí, você vai servir a Deus ou você não vai? O povo estava na decisão. Em vez da gente olhar, estou concluindo, as dificuldades, as angústias, a gente deve olhar para o Deus da aliança. Aquele que fez a aliança está na nossa frente. Você deve decidir profissão, com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, e saiba que Deus está na frente, mas decida. Vai ficar na igreja ou fora da igreja? Decida. Tome uma posição. Há um momento que o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. Vocês devem comer da minha carne, beber do meu sangue. Deve depender de mim. E foi embora muita gente. E ele fala assim para os discípulos: vocês querem ir embora também? Pedro fala, né? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde você vai? Onde você vai não tem palavra de vida eterna, não. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Não dá. Ou você é carnal ou você é espiritual. Ou você é fiel ou você é infiel. Não dá. Essa pandemia está definindo duas coisas: o contaminado e o não contaminado. Quem serve a Deus e quem não serve. Quem tem auxílio emergencial e quem tem salário. Não tem jeito. É a decisão. Você pode estar contaminado e servir a Deus, não contaminado e servir a Deus. Mas decida-se. Vai continuar na obra de Deus? Ministério da música, da intercessão, da oração, do ensino? Você tem que se decidir. De que lado você está? Última passagem. Devemos andar pela fé. Esse povo teve fé. E não pelo que nós vemos. Segunda carta aos Coríntios 5, verso 7. Segunda carta aos Coríntios 5, verso 7. Olha só a nossa tradução no português, muito boa. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O mundo, o que nós vemos, a maldade dos homens, o gênio do mal, essas coisas não nos favorecem a seguir a Deus. Se vemos escândalos no meio religioso, um escândalo no meio espírita, um escândalo no meio católico, um escândalo no meio evangélico, a gente fala: pare! Mas a Bíblia tem tanto exemplo bom que obscurece. Ao nosso redor, tanta gente boa, líder legal, gente santa, que um faz coisa errada aqui, outra aqui, um pastor ladrão, uma outra pessoa ali, isso não é nada. Então para de ficar olhando o que está de mal e consegue olhar coisas boas. Andemos pela fé e não pelo que vemos. Santifique-se
Prepare-se e viva para a glória de Deus. Assim nós vamos conseguir chegar na nossa vitória aqui. Nós temos muitas coisas a serem alcançadas. Não é aquilo que você está pensando não, tá? Gente para ser alcançada, evangelizada, a obra de Deus. E tem as nossas obras também, nossas conquistas, por que não? Pessoais, realizações, isso não é pecado. Mas pense, temos que chegar lá no céu. Isso até lá tem muito Jordão para atravessar, tem muito Jericó para derrubar, e vamos chegar lá, porque é assim que Deus quer. Deus te abençoe. Amém? Passemos para a ceia do Senhor. Acompanhe por gentileza Mateus 26 a 30. Mateus 26 a 30. E logo desceremos aqui para distribuir o pão e o vinho, que faz parte da administração da ceia do Senhor. Mateus 26 a 30. Mateus 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo-lhe dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Gentileza, chamo o presbítero Anderson, presbítero Manuel, que nos auxilie na distribuição do pão e do vinho. Nossa oração final. Depois da bênção apostólica, eu vou convidar o presbítero que dê mais alguns avisos e também anuncie a presença de alguns visitantes, tá? Que não foram anunciados no começo. Vamos orar? Que nosso Deus, nosso Pai, o Deus vencedor, o Deus que quer a nossa vitória sobre o pecado, nossa vitória sobre a nossa angústia, a vitória contra o nosso excesso de alegria e a falta de compaixão pelos que sofrem. É o Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo. Obrigado pela presença de nossos irmãos aqui, a oportunidade de estarmos aqui congregando, louvando o seu santo e eterno nome. Que o Senhor nos abençoe em tudo, a nossa família, os nossos trabalhos, nossas atividades, e sejamos realmente gente que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso bom Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e o consolo e o ensino do Espírito Santo seja sobre a quinta igreja de São Bernardo do Campo, presbiteriana, e sobre toda a igreja vitoriosa,
e a igreja que milita, que luta, e a sua bênção permaneça, hoje e para sempre. Amém. É com grande alegria que nós realmente retornamos à nossa reunião presencial. E ficamos felizes com a presença de visitantes. Obrigado, Thelma. Já conhece o caminho, sabe? Volte sempre. Tá? Será sempre bem-vinda. E as irmãs que chegaram, eu peço que se levantem e se apresentem. Ou você pode apresentar as três. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Venham sempre que sentir o desejo. Estamos de portas abertas. Deus abençoe. Irmãos, como estamos transmitindo via Facebook, você que mora nas proximidades de São Bernardo, próximo da igreja, e não é membro de nenhuma comunidade ou desta comunidade, está convidado a vir aqui pessoalmente para estar conosco, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Você será muito bem recebido, você é nosso convidado especial. Esperamos você na próxima reunião, domingo que vem, às 18 horas. Nós temos também a nossa escola dominical, das 9h30 às 10h30, domingo que vem também. Então, contamos com a participação e a presença dos irmãos e de você que está nos vendo agora. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.